é só começar bem, nos ensinaste a terminar bem. E no coração de Jesus buscaste compaixão, orientando a fazermos reparação. Joaquim Arnóbio, servo de Deus, do céu intercedei por nós. Joaquim Arnóbio, servo de Deus, do céu intercedei por nós. Bem na fonte do sagrado coração, no qual fizeste jorrar a mansidão, e missionárias ao mundo doaste com ardor, para vivermos o lema reparação e amor. Joaquim servo de Deus, do céu intercedei por nós. Joaquim Arnóbio, servo de Deus, do céu intercedei por nós. No seu sacerdócio vivenciaste a paz, a educar e amar, nos fizeste capaz. E no irmão enxergaste Jesus contigo, Joaquim Arnóbio, servo de Deus amigo. Joaquim Arnóbio, servo de Deus, do céu intercedei por nós. Joaquim Arnóbio, servo de Deus, do céu intercedei por nós. Do céu. Não é só começar bem, nos ensinaste a terminar bem. E no coração de Jesus buscaste compaixão, orientando a fazermos reparação. Joaquim Arnóbio, servo de Deus, do céu intercedei por nós. Joaquim Arnóbio, servo de Deus, do céu intercedei por nós. Lá bem na fonte do sagrado coração, Alô? Aqui é do Centro Universitário Internacional UNITA, com sede em Curitiba, Paraná. É o senhor Antônio Siebra do Nascimento, por favor. Sim, é ele, pois não?
nossa instituição, o curso de Teologia Católica com nota máxima, estamos disponibilizando para o senhor um curso de mestrado acadêmico presencial, com bolsa de estudo integral e também alojamento incluso. Por acaso, interessa? Sim, claro, mas claro, como não? Quando me inscrevo, como é que eu faço? Bem, tenha calma. Seu cérebro, fique tranquilo, pois vai dar certo. Mas o senhor precisará passar por uma prova oral, para fins protocolares da presença de um dos nossos consultores, que irá acompanhado por um cameraman. A prova consiste em recitar de forma memorizada, isto é, sem consulta de leitura, 2 cânticos da Bíblia e uma oração em um idioma que não é o português. Seria da sua escolha. Mas a oração, nós é que dizemos qual será. Mas no momento da sua prova, o senhor, por acaso, tem mesmo interesse de concorrer à vaga? Sim, aceito o desafio. Claro que me interessa. Eu vou conseguir, que Deus me ajude. Obrigado. Senhor Cedra, muito obrigado por sua atenção. Tenho certeza que o senhor ficará com essa vaga. Até breve. Em 2 dias estaremos no endereço que o senhor nos forneceu em seu cadastro. Muito obrigado mesmo. Bem, vamos lá. Vamos começar direitinho. Temos aqui uma ideia. Muito bem. Cântico de Simeão. Deixai agora o vosso servo em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparaste ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Opa! É isso mesmo. Deixai agora o vosso servo em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparaste ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Opa, isso aí já sei. Agora o Benedito, canto de Zacarias, vamos lá. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos profetas desde os tempos mais antigos, para salvar do poder dos inimigos, da mão de todos quantos os odeiam. Assim mostrou-me misericórdia aos nossos pais. Está errado. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falaram pela boca dos seus santos profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, concedendo que, liberto do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andar na frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados, pela bondade e compaixão do nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar quantos jazem entre as trevas e não acredito não. Puxa vida, pelo amor de Deus. Não acredito não pode não. Essa vaga precisa ser minha, não pode escapar da minha mão. Logo agora que está tão perto, meu Deus, me ajude. Me dê um socorro, me mande um sinal, uma mensagem, algo assim que ilumine a minha inteligência. Seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falaram dos seus santos profetas de pessoas antigas, para salvar o poder dos inimigos,
e da mão de todos quantos os odeiam. Coração de Jesus, buscaste compaixão, orientando a fazer-nos nós amamos poder distribuir e dar as mãos de todos quantos os odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de procedermos pelo verbo do inimigo, aí nós vamos ser inteiramente de santidade e justiça dele e prosperar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao inimigo, pois irás andando à frente do Senhor. Que música é essa? Que música é essa? De onde vem essa música? Oi? Opa! Bom dia, meu filho. Desculpa, eu lhe atrapalhei. Eu estava aqui estudando. Que música é essa? Ou é o hino do servo de Deus Joaquim Arnóbio de Andrade. Eu estava aqui escutando. Ele trata do padre Arnóbio, que é um padre sobralense que viveu de 1915 a 1985, é o fundador da minha congregação. Ele sempre nos ensinou a espalhar amor e caridade por onde formos e também a sempre perseverar nas coisas que fazemos, buscando sempre fazer o melhor. Porque o importante que ele nos ensina é que o importante não é começar bem, mas também terminar bem. O senhor gostaria de entender mais um pouco? Com certeza, inclusive a mensagem de estar nesse instante aqui, estudando, pedindo a Deus assim, um sinal, uma luz, sabe? E assim, eu comecei bem, porque eu sempre canto Simeão, né? E eu estou aqui memorizando o Benedictus. Eu gostei do servo de Deus. E como é que eu faço para saber mais sobre ele? Se o senhor quiser estudar mais, compreender mais sobre ele, eu lhe faço um convite. Venha comigo até a nossa casa e lá o senhor conversa com a irmã Liduína, que conviveu com ele. Nada melhor para falar bem sobre o servo de Deus e lhe dar todo o suporte para o seu estudo. Vai dar certo. Eu quero. Nós vamos. Então vamos, vai ser muito bom. Irmã Liduína? É a Maurivânia? Sim, Maurivânia. Só um minutinho, minha filha. Eu estou aqui ajeitando as coisas. Irmã, Diga. eu estou aqui com o diácono Antônio Siebra e ele veio para falar com a senhora sobre o padre Arnóbio. Ah, sim. Então, olha, diga que ele aguarde um instantezinho, viu? Que eu vou me ajeitar. Tudo bem. Olá! Como o senhor está, senhor Antônio? Bom dia, irmã. Tudo bem? Como vai a senhora? Eu sou a irmã Liduína. A irmã Aurivânia me disse que o senhor está interessado em saber algumas coisas sobre o nosso servo de Deus, o padre Arnóbio. Sim, é isso mesmo. Muito bem. Eu lhe peço primeiramente desculpa pela demora. É que eu estava procurando esses recursos porque pode ser que a minha memória ela não esteja tão boa. Então eu vou pedir uma ajudazinha desses dois livros. Inclusive, eu sugiro ao senhor que busque este ensaio biográfico sobre o servo de Deus, Joaquim Arnóbio, que muito vai lhe ajudar na sua pesquisa. Mas vamos nos sentar aqui um pouquinho, que eu vou lhe contar um pouco sobre o padre Arnóbio, que eu conheci, tive a graça de conhecê-lo pessoalmente. Olhe, falar do padre Arnóbio é falar de um homem de Deus, é falar de um vocacionado, de um homem que teve como princípio a evangelização, o amor ao próximo, sobretudo os mais pobres, e sobretudo um grande amor pela igreja. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o homem padre Arnóbio. Bem, eu acho que a irmã já deve ter lhe dito que o padre Arnóbio, ele nasceu em 1915, ele nasceu em Massapê, a família dele foi morar em Massapê e depois, como o pai dele era um funcionário público, a família veio
para Sobral. Ele ainda menininho, ainda com uns 9, 10 anos, a família veio para Sobral. E aí tem uma coisa interessante que se conta, é que ele criança, por volta dos 10, 11 anos, ele ia jogar bola, mas aí sempre saía do futebol com antecedência, ele saía antes de terminar. E aí o que é que acontece? O pessoal começou a desconfiar, o que é que esse menino faz, o que é que ele está saindo antes? E aí ele chegava em casa, se ajeitava e saía de novo. Diz, né, que o irmão dele foi atrás dele, foi saber o que era, pois o menino Arnóbio saía para ser coroinha, para fazer um curso de coroinha na igreja do Rosário. Então, aos 11 anos, o menino Joaquim Arnóbio era coroinha. Manifestou o desejo de ser coroinha. Muito bem. Um belo dia, o saudoso Dom José Tupinambá da Frota, bispo de Sobral, foi almoçar na casa da família do padre Arnóbio. E então, com muita inocência, aquela criança disse para Dom José que desejava ser padre. Ora, era preciso ter um certo poder aquisitivo naquela época, porque a família que custeava, né, os meninos no seminário. Mas Dom José, vindo aquela inocência, e Dom José, como homem de Deus, percebendo aquela legítima vocação, disse para ele, pois diga à sua mãe que prepare a batina preta, porque você irá para o seminário. E de fato, o padre Arnóbio, então, o menino Joaquim Arnóbio, ingressa no seminário com 12 anos. E disse que foi um menino muito estudioso, um seminarista muito diligente. Com 18 anos, ele foi para o seminário maior em Fortaleza e apenas com 23 anos foi ordenado sacerdote para a igreja. Bem, e quem foi o padre Arnóbio como sacerdote? Nesse relato aqui, a irmã que o escreveu, que se chama Irmã Fátima Cunha, ela diz que quando ele tomava a Eucaristia nas mãos, havia um maravilhamento. Então, Padre Arnóbio, como sacerdote, foi um sacerdote sempre voltado para a Eucaristia. Mas não era só isso. Como sacerdote, ele foi pároco na Igreja do Rosário, onde ele foi ordenado, ele foi pároco em Santana do Acaraú, foi formador e ecônomo do Seminário Diocesano. E, além disso, uma pessoa com um olhar social muito atento. O senhor sabia que Padre Arnóbio, ele andava pelas comunidades mais pobres, pelas ruas mais pobres, e ele fazia como que associações. E nessas associações ele criava serviços, funções, costureira, sapateiros, funções para que aquelas pessoas tivessem uma vida mais digna. Então, não era só um serviço espiritual, mas também Padre Arnóbio estava atento. Um homem, além da sua época, estava atento às necessidades temporais dos seus paroquianos, do seu povo, do seu tempo. Olha, eu vou lhe pedir licença para ler o que se fala aqui sobre esse ministério sacerdotal do Padre Arnóbio. Diz assim: dedicou grande parte de sua missão à formação de futuros padres e atendimento às religiosas, especialmente as irmãs missionárias reparadoras do coração de Jesus, que somos nós. A nossa congregação foi fundada pelo Padre Arnóbio em 1957. Primeiramente, ele pediu a Dom José que cedesse a capela do Santo Antônio, de Santo Antônio, para
que ele pudesse formar estas moças que desejavam ingressar na vida religiosa. E posteriormente ele procurou organizar as regras e em 1957 estava fundada e estava aprovada por Dom José a congregação das Irmãs Reparadoras do Coração de Jesus, as missionárias reparadoras do Coração de Jesus. Eu vou continuar, se o senhor me dá licença. Por favor. É tanto que ao encerrar sua missão, faltando poucos dias para fazer 70 anos, ele ainda era forte promotor vocacional. Estava sempre atento às necessidades dos mais pobres e sofridos. Fosse com formação profissionais para mães, creche para crianças, escolas domésticas e tantas outras iniciativas. Veja bem, né? Onde se falaria em creche, em plena década de 1980, numa cidade do interior do Ceará? E Padre Arnóbio já via isso como uma necessidade, para que as mães pudessem trazer, sobretudo as mães solteiras, aquelas mulheres que não tinham amparo nenhum do poder público. Então ele vai pensar nessas creches, ele vai pensar nesses grupos de trabalho de costureiras, para que essas mulheres pudessem, com dignidade, criar seus filhos. Como confessor e orientador, se tornou inesquecível, sempre muito procurado pelos de vocação especial. Então, a gente pode dizer assim, que o servo de Deus, o Padre Arnóbio, ele conseguiu juntar dentro do seu chamado a vocação e o serviço. Desta forma, ele naturalmente amava e reparava o Sagrado Coração de Jesus através do seu serviço aos pobres, da evangelização e do cuidado com as vocações. Infelizmente, lá pela década de 80, pelo ano de 82, o Padre Arnóbio acabou adoecendo. Conta-nos aqui a irmã, eu já citei o nome, mas a minha memória não anda muito Fátima boa, Cunha. a irmã Fátima Cunha, que ele diz assim: ele sentiu umas dores, começou a sentir umas dores com crises renais, chegou inclusive a expelir alguns cálculos renais, foi para Fortaleza, considerando que aquilo era um problema de cálculo renal, mas infelizmente não era apenas cálculo, ele estava com câncer. Os médicos não contaram a ele, isso era muito comum na década de 80, não se dizer para uma pessoa que estava com câncer, não havia tratamento como hoje há. Contou apenas para a irmã que o acompanhava e disse que ele ia fazer a cirurgia e que teria algum tempo ainda de vida. De fato, Padre Arnóbio fez a cirurgia, voltou para Sobral, exerceu o seu ministério sacerdotal, mas um pouco menos de um ano ele voltou a sentir novamente os incômodos e então retorna à Fortaleza para não voltar mais para Sobral com vida. Narra-nos aqui a irmã. O caso foi se agravando dia após dia e ele, com muita tranquilidade, acolhendo os limites e as dores que iam se acentuando, e sempre acompanhado também pelo seu orientador espiritual e confessor, que semanalmente o visitava. Padre Arnóbio esperava o dia de sua morte como quem realmente espera um grande dia. Então a gente vê aí a grandiosidade deste homem, cujo lema de vida é: o importante não é começar bem, mas terminar bem. Diante da morte, diante da dor, do sofrimento, da enfermidade, ele espera
com a alegria da ressurreição, a própria morte. E a irmã ainda acrescenta, na manhã do dia 2 de abril de 1985, em plena terça-feira da Semana Santa, antes das 7 horas da manhã, entro no quarto do Padre Arnóbio, entrego uma xícara de leite ao enfermeiro. 2 horas depois eu volto e percebo seu quadro alterado. Embora parecendo bem tranquilo, ele transpirava muito e tinha a respiração curta. Então a irmã que o acompanhava pensa, está chegando o momento derradeiro. E na alegria dos bem-aventurados, quase que esboçando um sorriso nos lábios, Padre Arnóbio adormeceu. Se eu tivesse que definir a morte de Padre Arnóbio, eu diria simplesmente, recebeu um forte abraço do Pai e na alegria desse encontro foi arrebatado em Cristo de volta a casa. Então veja bem, seu Antônio, que grande homem, que grande servo foi o nosso fundador, nosso querido Padre Arnóbio, servo de Deus, Padre Arnóbio, porque, seu Antônio, a causa de beatificação do Padre Arnóbio segue e nós temos muita esperança de que em breve ele subirá aos altares. Sim, se o Senhor tiver mais interesse, o Senhor pode ir a Sobral e na Igreja do Menino Deus, no centro mesmo da cidade, o Senhor poderá visitar a cripta de Padre Arnóbio. Os restos mortais deles estão lá. Hoje ele é servo de Deus. Em 2023 houve um grande movimento, uma romaria para que os restos de Padre Arnóbio fossem transladados para um lugar digno, porque a Santa Sé aprovou o processo de canonização dele, o processo que vai, evidentemente, analisar para que mais adiante ele seja beato e, com a graça de Deus, possa subir aos altares. Hoje, o nosso fundador é servo de Deus. Eu lhe ajudei, meu irmão? Ô, irmãzinha, muito obrigado. Eu só não tenho nem ideia. Eu fico até emocionado com essa história tão linda. Então, porque, assim, realmente, o servo de Deus não só começou bem, mas terminou bem. Irmã, muito obrigado. Abençoado seja o servo de Deus, o Joaquim Arnóbio de Andrade, porque o importante não é começar bem, é terminar bem. E do meu trabalho, eu já conheço, eu já sei, o início eu já sei. E eu tenho certeza que com a intercessão dele, a ajuda dele, eu vou conseguir o que eu preciso. Irmã minha santa, Deus abençoe. Muito obrigado. Conte conosco. E se o senhor precisar voltar outra vez, nossa casa está de portas abertas. Eu lhe peço desculpas por alguma coisa da minha memória, mas o senhor será bem-vindo. Espero que seja feliz no seu trabalho. Muito obrigado, irmã. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, liberto do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pelo amor do coração de nosso Deus, sol nascente que nos veio visitar, lá do alto como luz resplandecente, iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados no caminho da paz e guiar nossos passos. Perfeitamente. Deixai agora o vosso servo em paz, conforme prometeste ao Senhor,
pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Deus. Oi, vai dar certo. Vai dar certo. O Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Bom dia! Seja bem-vindo, mas que satisfação! O senhor é o... Sou Hermano Epaminondas, funcionário da Universidade Uninter. Vamos fazer aquela avaliação? Eita, vamos sim, obrigado. O senhor senta um pouquinho ou o senhor tem que pegar algum equipamento? Vou só buscar os equipamentos e a gente começa a avaliação. Ótimo. Bem, senhor Antônio Siebra, vamos colocar esse fone, esse aparelho auditivo, onde tudo que você recitar a partir de agora, quando eu ligar essa luzinha da caixa vermelha, o senhor, tudo que falar, vai ser transmitido para a nossa central de dados lá em Curitiba, certo? Tudo ok? Podemos começar? Podemos começar. Bem, senhor Antônio Siebra, Cântico de Simeão. por favor. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Perfeito, Antônio Siebra. Recite agora a Salve Rainha, por favor. Bom, foi colocado para mim que era o idioma que eu deveria escolher, tá? Justamente. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espe nostra salve. A te clamamos, exule filieve, a te suspiramos, gement flentes, in lacrimarum vale. Ei, avogata nostra, ilos tuos misericordias oculo, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructus ventris tui, tui nos posse oi, o que exilium ostende, o clemens, o pia, o duces Virgo Maria. Muito bem, senhor Antônio Siebra. Para finalizar o nosso exame, recite para nós o Cântico de Zacarias. Zacarias? Sim, senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, liberto do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos nos caminhos, que andam nos caminhos da paz. Parabéns, senhor Siebra. Bem, após esta pausa, senhor Antônio Siebra, eu vou desligar o nosso aparelho multimídia, vou retirar esse fone de ouvido, e posso dizer, senhor Diácono Antônio Siebra, que segundo a nossa central, os nossos professores, orientadores, sua vaga está garantida. Parabéns, Muito Diácono. obrigado, muito obrigado. E como disse o servo de Deus,
O importante é começar bem, mas terminar bem. Monsenhor Joaquim Arnóbio de Andrade, sacerdote secular, pertencente ao clero da Diocese de Sobral, nasceu em Massapê, Ceará, no dia 26 de abril de 1915, onde passou parte de sua infância. Foram seus pais, Joaquim Anselmo de Andrade e Maria da Penha Souza Andrade, casados em 9 de janeiro de 1904 em Santana do Acaraú, onde residiam. Arnóbio foi o terceiro entre os 5 irmãos e que cedo revelara o desejo de ser padre. Foi ordenado sacerdote em 20 de novembro de 1938, pela imposição das mãos de Dom José Tupinambá da Frota, juntamente com os sacerdotes José Aristides Cardoso e Otacílio Alves Ferreira Salles, na condição de vigário-geral da Diocese de Sobral, que o foi desde 1964, foi escolhido vigário capitular entre os bispados de Dom João José da Mota e Dom Valfrido Teixeira Vieira, que vai de abril de 1964 a janeiro de 1965. Monsenhor Arnóbio permaneceu vigário-geral da Diocese até o seu falecimento. Em 4 de setembro de 1956, no pontificado de Sua Santidade, o Papa Pio XII, o padre Joaquim Arnóbio de Andrade escreveu ao primeiro bispo de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, solicitando a capela de Santo Antônio, salão e terreno anexos, na cidade de Sobral, para o estabelecimento da congregação, que desde 20 de maio daquele ano, com a aprovação e bênção do bispo, fora instituída. Dom José despachou na mesma data, como pede, Sobral, 4 de setembro de 1956. Dom José, bispo de Sobral. Contudo, a criação oficial se deu no dia da festa da Assunção de Nossa Senhora do ano seguinte. Em 15 de agosto de 1957, o padre Joaquim Arnóbio de Andrade fundou a Congregação das Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, cujo carisma é sintetizado no slogan Amor, Reparação e Evangelização, no Bispado de Dom José Tupinambá da Frota, e que atualmente conta com casas nas dioceses de Sobral, Tianguá e Itapipoca, além das arquidioceses de Fortaleza, Rio de Janeiro, de Aparecida, São Paulo. A congregação traz um profundo desejo de reparar com suas vidas as ofensas dos consagrados contra o Sagrado Coração de Jesus. A congregação foi reconhecida pela Santa Sé por ato do eminentíssimo cardeal Eduardo Francisco Pirônio, prefeito da congregação para os religiosos institutos seculares, datado de 29 de junho de 1983. O então bispo de Sobral, Dom Valfrido Teixeira Vieira, deu a comunicação ao padre Arnóbio com preâmbulo em latim, Gaudium Magnum Nuncio Vobis, uma grande alegria eu vos anuncio. A Congregação das Missionárias Reparador do Coração de Jesus, em Instituto Religioso de Vida Consagrada de Direito Diocesano, que o novo instituto progrida cada vez mais para a glória de Deus e para o bem espiritual do próximo. Este é um relato que aconteceu a 11 de julho de 1983, possuidor de uma personalidade firme, caridosa, humilde e exemplar no exercício de sua fé, Monsenhor Arnóbio manteve uma fraterna comunicação com todas as pessoas que o procuravam, particularmente os sacerdotes e as religiosas. Sua presença na igreja de Sobral era assídua e edificante, pois tinha no meio da sociedade local, desde as famílias mais simples às mais destacadas, um grande número de penitentes orientados cristamente por ele nos seus momentos de aflição e alegria. O grande sacerdote e educador faleceu a 2 de abril de 1985, em Fortaleza, na casa da congregação das Irmãs Missionárias Reparadoras do Coração de Jesus. Há 24 dias
de completar 70 anos de idade. Morreu vítima de complicações renais em consequência do câncer, depois de um prolongado sofrimento, tendo recebido todos os sacramentos da Santa Madre Igreja. Ele aceitou a doença com resignação, acolhendo a vontade de Deus, após esgotarem-se os recursos médicos. No dia 14 de março de 1985, disse às irmãs que o acompanhavam: eu estou no fim da minha missão. Me ajudem a terminar bem, com muito amor e confiança no coração de Jesus. O corpo de Monsenhor Arnóbio de Andrade foi sepultado na Igreja Menino Deus, em Sobral. Sua cripta está lá ainda hoje. É sempre visitada e se recebem notícias de graças alcançadas por sua intercessão. Contudo, não há qualquer tipo de culto, tudo surge naturalmente.